Primeira videoaula de 2017. Vou falar sobre o quê? Nossa, tá fraco, hein, o pessoal, nem pra pedir lá no YouTube, hein? Meus seguidores são maravilhosos, mas eles não me ajudam. Já sei, classificação dos substantivos. É isso, manda a vinheta aí. A mesma coisa, só que agora eu disse em... E aí galera, sejam bem-vindos à primeira videoaula do ano. Hoje nós vamos falar sobre classificação dos substantivos. E estão chegando temas e nós vamos preparar a videoaula para você, meu aluno do Colégio Amorim, tirar suas dúvidas, sanar suas dúvidas. Vão ter videoaulas de diversos temas, desde o 6º ano até o ensino médio. Hoje nós vamos falar, como já foi dito, sobre os substantivos e as classificações, né? O que são os substantivos? Para que eles servem? Então vamos lá, gente. Primeiro slide, substantivo, o que é? Segundo, uma das definições, né? Porque isso aqui é explicado de várias formas, mas eu achei essa definição super bacana e super fácil de você entender. É a classe gramatical que nomeia os seres em geral, isto é, o que existe ou que imaginamos existir. Pessoal, tudo na vida, tudo que rodeia, tudo que nos rodeia, tudo que faz parte do universo tem um nome. Isso aqui, por exemplo, esse objeto, eu não chamo isso aqui de aquilo lá. Isso é uma televisão. Eu não chamo um computador de qualquer uma outra coisa que não computador. Mesmo que você chame o seu computador por um nome querido, né? Tem alunos que colocam nome nas suas coisas, apelidos fofinhos, bonitinhos. Eu chamo meu computador de Jack. Tudo bem, isso é um substantivo. Então, substantivo é aquela classe gramatical que nomeia todos os seres, sejam eles reais ou imaginários. Bom, dando sequência, Madrid é a capital da Espanha. Você sabe que Madrid existe, você sabe que a Espanha existe. Embora você, de repente, ainda não foi a Madrid, você, de repente, ainda não foi à Espanha, mas você sabe que esses locais existem, eles são reais. Então, Madrid é um substantivo, Espanha também. Que tipo de substantivo? Eles são substantivos concretos, né? Porque são coisas reais, coisas que não dependem de nós para existir. Madrid e Espanha existem por si só, são independentes de nossas ações. E aqui eu tenho outro exemplo, desenhei o Saci na escola. Opa, e aí? Saci não existe, professor. Existe. Saci é um substantivo, é um nome que representa um ser do nosso folclore. Tanto é que o Saci existe que você consegue pensar, você consegue imaginá-lo. Então ele é um substantivo concreto, eu não vejo o Saci, eu não toco no Saci, mas na sua cabecinha, uma imagem parecida como essa aparece quando você pensa no Saci. Olha aqui, ó. Não é assim que você imagina o Saci? Então, o Saci, ele existe, ele é um substantivo concreto. Dando sequência, nomeia os seres. Que tipo de seres que o substantivo nomeia? Nomeiam pessoas. André, Paulo, Marcela, Eduarda, Arnaldo Antunes, Pedro, Christian, que é o meu cinegrafista, Flávio, que é o meu cinegrafista, os meus amigos, eles têm nome. Eu não chamo o Flávio de barbudo, né? Apesar que quem conhece o Flávio sabe que ele tem essa característica, mas ainda que eu o chame de barbudo, na minha intimidade enquanto amigo, eu estou chamando o Flávio por um nome, ou seja, barbudo aí seria, embora barbudo seja uma qualidade dele, né, uma qualidade de ser barbudo, mas quando eu falo, lembra do Flávio? O barbudo, eu estou chamando o meu amigo Flávio, desculpa pegá-lo como exemplo nessa videoaula, como eu estou usando um substantivo, um nome, o barbudo. Então, André, Paulo, Marcelo, Eduardo, Arnaldo Antunes são nomes próprios. Lugares, o lugar onde você mora tem um nome, o seu bairro tem um nome, o seu país tem um nome. Então, o substantivo nomeia lugares como São Paulo, Amapá, Ermelino, Matarazzo, que é o bairro de onde eu falo. O que mais que o substantivo nomeia? Profissões, né? Professor, advogado, médico, diretor, presidente, etc. Aquilo que o seu pai faz, aquilo que sua mãe faz, tem um nome.
Então, o nome da profissão do seu pai, da sua mãe, é o substantivo. O que mais que um substantivo nomeia? Objetos, né? A sua cama, aquilo tem um nome. Você não dorme em qualquer coisa. Ah, eu durmo naquilo lá. Não, aquilo lá tem um nome. Cama, giz, lápis, cadeira, colher, régua, janela, etc. Vocês estão vendo que tudo tem nome? Eu tenho mais exemplo aqui, ó, sentimentos. O que você sente pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu professor, etc. Seja amor, seja ódio, seja lá o que for, os sentimentos também têm nome. Ah, eu estou sentindo algo assim, que eu não, sabe, algo terrível, algo que me dá vontade de fazer não sei o que. Você está sentindo um sentimento que tem um nome. Você precisa definir. Chega a ser ódio, né? Chega a ser raiva, seja lá o que for, tem um nome. Ah, eu estou apaixonado, eu estou sentindo algo maravilhoso. É amor ou é paixão. Os sentimentos também têm nome. Ações, as ações que nós fazemos também têm um nome. Por exemplo, colheita é uma ação. Existe o verbo colher, certo? Que é o ato, quando você pratica essa ação que tem um nome, que é a colheita. Então eu vou colher flores, eu vou executar uma ação, eu vou colher flores. Mas essa ação de colher flores tem um nome, colheita. Então o substantivo nomeia essa ação. Os estudos, você está estudando, você está me ouvindo agora. Então o ato de estudar nós chamamos de estudo. O nome da ação estudar é estudo, esforço, etc. Vocês estão vendo que os substantivos dão nomes a tudo. Então, uma classe gramatical aí que sai nomeando e não apelidando as coisas. As coisas têm o seu modo certo de ser chamado, tá? Então, isso são os substantivos. Até aqui, nenhuma novidade. Eu tenho uma observação aqui. Eu havia já falado sobre colheita, né? Mas eu coloquei o exemplo para vocês verem a praticidade da coisa. A colheita foi um sucesso. A ação de colher foi um sucesso. Tudo bem? Agora, vejamos. Vamos colher só na primavera. Agora eu usei um verbo, é o verbo colher, né? Então eu tenho a ação que tem um nome. Agora, quando eu vou praticar essa ação, nós nos referimos, né, com um verbo. Vamos colher só na primavera. Então nós vamos praticar essa ação somente na primavera. Classificação dos substantivos. Os substantivos, eles são classificados das seguintes formas. Eles são ou comuns ou eles são próprios. Comuns, designa seres da mesma espécie, da mesma categoria. Então, um substantivo comum é, como por exemplo, quando eu digo assim, a porta quebrou. Porta é um substantivo comum que designa todos os seres dessa mesma categoria. Eu tenho porta de madeira, porta de metal, vidro, porta giratória, mas não importa que tipo de porta seja. Quando eu preciso me referir ao objeto porta, então tem um nome que em língua portuguesa designa um grupo de uma mesma categoria ou espécie. Tá? Se a porta de madeira, de metal, de vidro, aí, isso são outros 500. Tá? E existem os nomes próprios, que designa seres em particular, individual. Vamos ver os exemplos aqui. Ó. Homem, país, cidade. Palavra homem, país, cidade. Isso aqui nós vamos chamar de substantivo comum, porque a palavra homem, ela explica, ela nomeia uma espécie que é única, né? Homem. País, a mesma coisa. Existe o país que é chamado de Brasil, China, Chile, etc. Mas a palavra país, ela nomeia uma categoria única, né? Nós sabemos o que é um país, né? Uma nação, né? Que é governada por um presidente, tem seus ministros, senadores, tem vários estados, etc. Então, existe uma palavra em língua portuguesa para representar o que seria uma nação. Nação também é um substantivo aí comum, né? Seriam palavras que são sinônimas. E cidade é a mesma coisa, é um termo, uma palavra comum que designa todas as demais cidades. Agora presta atenção nesse exemplo. Homem, que é substantivo comum, se eu nomear esse homem,
Se eu der um nome a esse homem, como por exemplo Paulo, ele deixa de ser um substantivo comum, porque agora eu não estou falando de todos os homens, eu estou falando de um homem em comum, em particular, que tem o nome próprio, Paulo. A mesma coisa o país, ó. Eu nomeei, deixa de ser um substantivo comum e sim próprio, porque Brasil é o nome de um único país. Não existem outros Brasis, existe apenas o Brasil, que é o nosso país. Lisboa, né? Dando como exemplo cidade, que é um substantivo comum, Lisboa vai ser um substantivo próprio. Então eu tenho exemplos de substantivos que são próprios. Ainda falando sobre o mesmo tema, eu coloquei 3 frases que apresentam aí os seguintes substantivos. Arnaldo Antunes é um poeta. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. O rio Amazonas é extenso. E aí, isso é substantivo próprio ou é substantivo comum? Existem 2 Arnaldos Antunes? Não, é um poeta brasileiro, né, conhecido aí. Os meus alunos do 6º ano acabaram de estudar um texto, né, o poema Cultura, do Arnaldo Antunes, na sua apostila. É um artista famoso, conhecido aí no Brasil todo. Não existem vários Arnaldos Antunes, existe apenas um. Então isso aqui é um nome próprio, é um substantivo que nomeia uma pessoa que é única. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Da mesma forma, segue a mesma linha de raciocínio. Isso aqui é o nome próprio de uma cidade, que é a capital de um estado, Rio Grande do Sul. O rio Amazonas é extenso, né? Amazonas é um nome próprio, só existe um Amazonas. Então são substantivos próprios. Esses mesmos exemplos, se eu agora destacar esses outros substantivos, olha o que vai acontecer. Arnaldo Antunes é um poeta. Agora poeta não é, como Arnaldo Antunes, um substantivo próprio, é comum, porque nomeia todos os seres de uma mesma espécie. O profissional que escreve poemas, nós chamamos de poeta. Então não existe apenas um poeta, existem várias pessoas que praticam essa profissão, e nós chamamos de poeta. Então é um substantivo comum a essa categoria. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. A palavra capital representa aí a principal cidade de um estado, então capital é um substantivo comum, e aqui o rio, né, uma palavra comum que representa um substantivo comum que nomeia, né, os rios em geral. Então aqui eu tenho um substantivo comum, certo? Todos esses exemplos são substantivos comuns, fazendo um paralelo entre as frases de cima e a mesma frase sendo repetida abaixo. Os substantivos concretos, segundo a definição, nomeiam seres que têm existência independente, podendo ser reais ou imaginários, animados ou inanimados. Vamos ver esse exemplo. Árvore é um substantivo concreto, né, gente? É real. Tanto que nós podemos tocar uma árvore, nós precisamos das árvores, né, porque elas têm uma função essencial aí na natureza, né, que é a fotossíntese, liberando para nós o nosso oxigênio, né? Por falar em oxigênio, olha aqui, ó, ar também é um substantivo concreto. Opa, concreto, como assim? Eu não vejo, eu não toco. Gente, não é porque você não vê, que você não toca o ar, que ele é abstrato, claro que não. O nosso ar, ele é tão concreto, gente, que se você não respirá-lo, você morre. Você deixa de ser algo concreto e vai virar uma coisa aí muito abstrata, né? Então, ele é real, embora não vemos e nem tocamos. Tudo bem? Não confundam aí os conceitos, as ideias. Ar é um substantivo concreto, ele é real e é super importante, a coisa mais importante na nossa vida. Policial é um substantivo concreto, real, é uma função importantíssima na nossa sociedade, e todos sabem o que é um policial, todos imaginam um policial, você encontra com policiais aí no seu dia a dia, né? O que mais? Fada, opa, e agora? Fada é um substantivo concreto, não é abstrato. Professor, mas eu também não toco, eu não vejo, tudo bem. Mas assim como o Saci no início da nossa videoaula, ela é um ser real, porque é imaginário. Olha aqui, ó, nomeia seres reais ou imaginários. As fadas estão presentes na literatura, né, nos livros, nos contos, nas fábulas, nos desenhos animados. Então a fada é um ser animado, não como essa animação que você está vendo passar aqui, ó. Não é esse tipo de animação,
tá? Ela não é animada porque faz parte dos desenhos animados. É animada porque dentro de um desenho, dentro de uma fábula, dentro de uma narrativa, num livro de literatura, numa poesia, é um ser que pensa, é um ser que executa ações. Então o substantivo animado vai nessa linha. Aquele cachorro que é o seu animal de estimação, o seu pet, aquele passarinho, aquele gato, embora seja um ser real, que você tem, que você cuida, que você pega no colo, ele é animado porque pensa, porque tem o raciocínio, os instintos dos animais, porque come, bebe, porque tem as funções vitais naturais, tá? O que nós chamamos de inanimado são, como por exemplo, objetos, né? Essa televisão, ela é inanimada, embora um objeto que seja concreto, é inanimado, não tem vida. Tudo bem, gente? Esse é o conceito. Fada é um substantivo tão concreto como o Snoopy é um substantivo concreto, como o Saci Pererê é um substantivo concreto. Tudo bem? Vamos ainda falando sobre o tema, eu tenho alguns exemplos. Olha aqui, ó. A fada do dente vai vir hoje. Eu acredito em fadas. A fada Sininho é amiga do Peter Pan. Tudo bem? Isso é tão concreto, gente, que quando eu falo de fada, vem uma fadinha na sua cabeça. Você acabou de ver uma fadinha passando aqui no nosso ambiente, visitando a nossa videoaula, mas olha aqui, ó, a fada Sininho. Tudo bem? Falando da própria fada Sininho no Peter Pan. Então, é um substantivo concreto. Todo mundo imaginou algo do tipo, com asas, uma menininha bonitinha, né? Eu tenho mais um exemplo. Vocês conhecem a história da mula sem cabeça? Você acredita em mula sem cabeça? Sonhei com a mula sem cabeça essa noite. É a mesma coisa do Saci, da fada do Snoopy. Olha a mula sem cabeça aqui, ó. Certo? Você tem a imagem da mula sem cabeça. Todos conhecem, né? Um personagem do nosso folclore muito conhecido. Então tá aqui. Se você visualiza, se você tem ideia, se você imagina, é um ser imaginário, né? Tem uma história bonita, uma lenda bonita. Tá aqui a mula sem cabeça, substantivo concreto. Vamos falar agora sobre os substantivos abstratos. Segunda definição, nomeia seres que não têm existência independente. Nomeia seres que não têm existência independente. Agora, esses substantivos, eles dependem de nós, de nossas ações, depende, no caso da qualidade, depende de que haja alguém que tenha a tal qualidade para existir, os sentimentos, os estados dos seres. Vamos ver item por item, fica mais fácil de você entender. Ações. Chegada, perdão, trabalho. Tudo bem? A ação de chegar tem um nome, que nós chamamos de chegada. A ação de você perdoar. Perdoar é verbo, mas a ação de praticar esse sentimento bonito, que é o perdão, tem um nome, perdão, tá? A ação de trabalhar tem um nome, é o trabalho. E assim sucessivamente, essa é a ideia. As ações que nós fazemos, que nós praticamos no dia a dia, tem um nome. Gente, tudo tem um nome, tudo recebe aí uma nomenclatura. E esse nome é um substantivo. O que mais? Os sentimentos. Quando você sente amor por alguém, isso tem um nome. Eu estou sentindo algo bonito pelaquela pessoa. Você pode até estar sentindo algo que é bonito, porque amor é bonito, mas tem um nome, e esse nome é amor. Quando você está alegre, esse sentimento tem um nome, alegria, medo, e assim sucessivamente. Tudo tem nome, até os sentimentos. As qualidades, como rapidez, beleza, semelhança, também tem nome. Tá? Também tem um nome. No caso aqui, a pessoa, ela é bela. Então, se ela é bela, bela é um adjetivo, é a qualidade. Agora, o nome dessa qualidade é beleza. Ela é bela, mas ela tem beleza, tá? Rapidez, tá? A pessoa é rápida. Rápida, nesse caso, é o nosso adjetivo. Mas o nome dessa qualidade é rapidez. E assim sucessivamente. O que mais? Estado dos seres, né?
como doença, vida, depressão. A pessoa que está depressiva, ela tem depressão. Esse estado desse ser tem um nome, depressão. Nós que estamos vivos, nós temos vida. É um estado maravilhoso de se estar, que é estar vivo. Nós temos vida. A pessoa quando está doente, né, quando ela está doente, ela passa por um estado triste, né? Tem que levar a sério as questões da saúde, né? Se cuidar e tal. Mas a pessoa tem uma doença. Então, os estados dos seres humanos têm também nome, né? Os estados dos animais, etc., tem nome. Tudo tem um nome, que é a nossa classe gramatical, o substantivo. Só que esses, todos que nós falamos, eles são abstratos. Por quê? Eles não têm dependência, eles eles não têm independência, eles são dependentes, tá? Vamos deixar isso claro, eles são dependentes de que seres existam para existir. Nesse caso aqui, eles dependem de que seres hajam. Eu preciso chegar para haver uma chegada, eu preciso perdoar para haver um perdão. Esse perdão existe até o ponto em que eu o libero. Se eu reter e voltar a ficar magoado com a pessoa, acabou o perdão. Então precisa de que alguém libere o perdão. Eu preciso estar trabalhando como eu e os meus companheiros de equipe estão trabalhando agora. Nós estamos trabalhando, ou seja, precisa de que alguém trabalhe para haver ação, trabalho. Então esses são substantivos abstratos. Abstrato não é só aquilo que você não pega, que você não vê, tá? Essa ideia tem que sair da sua mente. Olha aqui os sentimentos. Precisa que alguém ame para haver amor. O amor não nasce sozinho. Precisa que alguém sinta alegria para haver a alegria. Da mesma forma o medo. Tudo aqui, gente, ó, alguém tem que ser rápido para haver a rapidez. Alguém tem que ser belo para haver a beleza. Alguém tem que parecer com alguém, alguma coisa tem que parecer com outra coisa para haver a semelhança. E da mesma forma os estados, né? Alguém tem que estar vivo para haver a vida. Seja um ser humano, um animal, uma planta, qualquer coisa. Precisa existir algo. Então, são substantivos que dependem de pessoas, de condições, né? De seres para existir. Tudo bem que isso fique claro na sua cabecinha, esse conceito de substantivo abstrato. Agora vamos falar sobre os substantivos simples e compostos. Os simples são aqueles que são formados por uma só palavra ou por um só radical. Por uma só palavra ou por um só radical. Meu aluno do 6º ano, que está estudando isso nesse exato momento, o professor deve ter usado essa palavra radical, né? Porque ela aparece na sua apostila. Radical é o corpo da palavra. Então aqui, bola, sofá, paralelepípedo, faca, são palavras que são formadas, são substantivos, melhor dizendo, que são formados por uma só palavra, que é a palavra bola. O radical seria bol, né? Porque de bol eu poderia transformar em bolacha, e outras palavras, né? Então tem um sofá, paralelepípedo, faca, etc. Mas são palavras que têm um radical só. Então aqui eu tenho um substantivo que é simples. Agora, existem os compostos. Eles são formados por 2 ou mais palavras ou por 2 ou mais radicais. Radicais e palavras, vocês vão trabalhar com essa ideia de que é uma coisa só, embora o radical seja o corpo da palavra. Então aqui eu tenho obra-prima, pé de moleque, aguardente. A questão do radical fica mais evidente aqui, ó. Água. Aí falta a letrinha A, né? Que na verdade ela foi subtraída porque a palavra ardente também tem A, virou uma palavra só, mas aqui são 2. Essas que são separadas por hífen, elas são mais fáceis de você perceber que são compostas, porque aqui já deixa claro, obra-prima, mas aqui também e tem outras palavras parecidas. Olha aqui, ó. Palavra 1, palavra 2, que na verdade virou uma palavra só. É a junção, né, de 2 palavras que vira um substantivo composto.
pé de mulher, que é uma palavra composta, um substantivo composto de 3 palavras. Palavra 1, pé, 2, de e 3, moleque. E aqui aguardente, que na verdade é a junção de água com ardente. Então, substantivo composto, essa seria a definição. Tá? E ali, composto de 2, de 3 palavras, para ficar mais evidente aí o nosso slide. Tudo bem? E o substantivo coletivo? O substantivo coletivo, ele indica uma porção de seres da mesma espécie. Uma porção de seres de uma mesma espécie. Gente, esse estudo ele é muito grande. A lista de substantivos coletivos é enorme. O que eu vou colocar aqui são alguns poucos exemplos, mas na sua apostila devem ter mais exemplos e é fácil de você encontrar isso nos livros de gramática, na internet, etc. Se eu fosse colocar a lista aqui, tinha que ter um jogo de slides aqui de mais de 100. Então vamos lá. Só para você recapitular a ideia que você já deve ter visto em sala de aula, olha aqui a palavra alcateia. Ela é o conjunto coletivo de lobos. Então esse conjunto é o coletivo, a junção, o agrupamento de lobos. Uma alcateia foi vista na floresta. Quando eu digo que uma alcateia foi vista na floresta, o que vem em minha mente, o que deve vir na sua mente, é que vários lobos foram vistos juntos na floresta, andando em bando. A própria palavra bando é um coletivo, né, que expressa a ideia de muitos seres da mesma espécie juntos. Tá? Então, uma alcateia foi vista na floresta. Cardume. Cardume é um conjunto, ou seja, é um coletivo de peixes. Quando nós temos muitos peixes juntos, de uma mesma espécie, nós temos um cardume. Avistaram um cardume de salmão, ou seja, vários peixes dessa espécie, salmão, estavam nadando juntos. Então avistaram um cardume, tudo bem? Coletivo de muitos peixes de uma mesma espécie. Aqui eu coloquei cardume de salmão porque peixes existem inúmeras espécies. Então se eu falo avistaram um cardume, tudo bem, mas um cardume de sardinha, de salmão, é do quê? É de atum, é um cardume de salmão. Por isso que aqui eu especifiquei. Aqui eu não especifiquei porque a alcateia já é específico. É um coletivo de lobos. Não existe alcateia de cachorros, por exemplo. É de lobos, tá? E aqui eu tenho vara, conjunto coletivo de porcos. Professor, mas aqui você colocou, ele cria uma vara de porcos. Para não ficar vago, né? Ele cria uma vara. Tudo bem, vara é uma vara de porcos. Mas como nós temos uma outra ideia, né? A palavra vara, ela serve para uma outra ideia, existe um outro objeto. Então, é costume que os próprios livros, quando explica, quando apresenta esse tipo de substantivo, ele acaba especificando, né? Ele cria uma vara de porcos, tá? Mas vara é o conjunto coletivo de porcos. Seria isso a ideia de substantivo coletivo. Bom, aqui termina a nossa videoaula. Eu espero que ela tenha sido esclarecedora para você. Eu espero que você tenha de fato gostado, tenha sido elucidativa. Se você gostou, compartilha na sua rede social. Nos ajuda aí, meu camarada. E se você conhece um amigo, um colega que tem dificuldade nesse assunto, marca nos comentários o nome dele para que ele possa assistir. Vamos divulgar aí o nosso trabalho. Então eu quero agradecer você que ficou conosco. Sejam bem-vindos. Essa foi a primeira videoaula do ano de 2017. Virão muitas outras aí pela frente. Você, aluno do Colégio Amorim, deixe sua dúvida, né, com o seu professor. Fala assim, manda para o professor Pedro tal dúvida, que nós vamos preparar o material e vamos apresentar isso em forma de videoaula. Beleza? Bye, bye. Até a próxima.